fizeram alguma produção acompanhados? Tipo, meio que do zero, assim? A Gabi já, porque a Gabi, né? Mas a Ana, o Guilherme e a Alice, não. Como que é o processo de escrita de vocês? Ou vocês não têm um processo de escrita? Cara, basicamente é a gente indo do zero. Eu vou pegar um tema aqui que eu tenho no material e a gente vai trabalhar esse tema do zerão, assim mesmo. Como assim só Enem? Ah, tipo na aula de ontem que a gente pegou o texto e daí foi puxando, assim. Então, é meio que essa a ideia que eu quero fazer. Eu quero meio que fazer essa vibe, tá? Ao longo da aula e tal. Só que, como eu tô no online, eu tenho uma vantagem no online. É mais difícil. É mais difícil da gente falar de outras coisas. Porque o presencial ele tem essa vantagem. Que também é uma desvantagem às vezes, né? A gente acaba se empolgando e acaba indo para outros lados, né? E a minha ideia é pegar algum tema do material, tá? Que nos leve para a gente debater alguma coisa, para a gente construir o texto, para a gente ler os textos motivadores, para eu reforçar algumas coisas de leitura de texto motivador junto com vocês, porque ontem mesmo, né, ao longo da aula, eu comentei muito sobre a questão de que esse ano, né, os textos motivadores eles não vão poder ser usados como argumentação, né? Então, acredito eu que vai ficar interessante o nosso trabalho, tá? Eu acho que essas aulas vão ajudar bastante a clarear um pouquinho mais esse processo. Eu tava pensando em fazer o último do material, porque é uma temática boa, né? Não chega a ser uma aposta de tema, assim e tal, mas ela nos leva a pensar várias coisas. Ela faz com que a gente precise pensar sobre várias coisas. E aí, eu quero saber a opinião de vocês mesmo, né? A ideia é trabalhar com a última proposta, que é sem teto e direitos. A inconsistência brasileira. O que vocês acham? De boas? É um tema social, é um tema que trabalha com cidadania, é um tema que trabalha com minorias. Cara, do jeito que o Enem gosta, tá? Não é uma aposta, tá? Não acho que isso aqui vai cair na prova esse ano, não acredito nisso, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, tipo, ai, qual tema vai cair? Cara, foda-se qual tema vai cair, né? A gente não precisa ficar adivinhando o tema, não. Se a gente sabe trabalhar com qualquer um. Vamos lá. Aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Cadê? Essas aulas de produção, elas são mais calmas, tá? Eu normalmente eu tô menos acelerado e eu não tô podendo tomar café, então eu acabo ficando um pouquinho mais calmo com vocês. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é vocês tirarem print do texto limpo, para que depois fique mais fácil para vocês voltarem nisso daqui. Ainda mais que, por exemplo, o Guilherme e a Ana Elisa são alunos especiais, né? Eles são agregados de forma especial. Então, aqui, texto 2 e texto 3. Certo, vamos lá. Uma coisa que eu acho importante de vocês fazerem, assim, que talvez às vezes vocês acabam não fazendo e é prejudicial, tá? Toda vez que vocês forem trabalhar com o tema do Enem, vocês vão ter meio que um roteiro, tá? É essencial que vocês tenham esse roteiro. Eu entendo, eu super entendo quem, tipo, puta, já superou a fase do roteiro. Eu entendo mesmo, assim, eu até, em certa medida, incentivo que vocês superem essa fase do roteiro. E o que é superar essa fase do roteiro? É aquela menina que eu falei pra vocês ontem, que ela lê o tema, lê algumas coisas do texto motivador e, meu, ela só vai escrevendo. Parece que ela é Clarice Lispector, recebe de Deus as informações e vai fazendo. Assim, dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso, claro que dá, sem dúvidas. Mas ali tem muita experiência envolvida.
Como eu sei que às vezes vocês podem acabar se batendo para fazer o texto e tal, acho super relevante que vocês sigam esse roteiro. E como que ele vai funcionar, né? Leitura da frase temática, interpretação da frase temática. Eu já vou mostrar para vocês como que faz, né, essa interpretação. Não é simplesmente ler ela de novo, a ideia não é essa. Depois disso, leitura crítica dos textos motivadores. A leitura crítica é uma leitura conversando com os textos motivadores. Pedro, mas eu não sou esquizofrênico. Eu sei que você não é esquizofrênico. Porém, essa conversa ela te ajuda bastante a entender para onde esses textos motivadores estão te levando e o que, que você pode construir com esses textos motivadores ou que você não pode construir por ser uma informação que já está nos textos motivadores. Tudo bem? Depois disso, projeto de texto, que é o planejamento. E a gente também tem uma estratégia para fazer esse planejamento. Eu vou fazer junto com vocês hoje. É essa a minha ideia. Depois disso, depois desse projeto de texto, rascunho 1, certo? Certo. Vai para a prova. Vai resolver questão. Fica lá na prova um tempo, né? Fica lá, o quê? 1 hora na prova, talvez? 1 hora e meia na prova? Top. Voltou? Legal. Revisão do rascunho e correção. Eu não vou chamar de rascunho 2, porque você já faz a revisão com a correção, né? Todo mundo junto já vai reescrevendo. Passar a limpo. Fechar a prova. No caso, finalizar a prova. Eu não recomendo que vocês passem a limpo a redação por último, tá? Por que eu não recomendo? Desespero, tá? Ano passado, teve uma moça que ela deixou por último para passar limpo a redação. E o que, que aconteceu? A moça em questão é essa daqui, tá? Ela foi bem, ela conseguiu tirar uma nota boa. Cadê? Pelo 2º ano consecutivo, né? Ela tirou 960. Só que assim, eu sempre acho importante destacar um negócio. Qual que foi o vacilo dela, né? Ela deixou a proposta de intervenção por último. E ela não tinha planejado nada e não tinha colocado no rascunho por causa do tempo. E aí, quando ela foi passar limpo o bendito do texto dela, ela não tinha proposta de intervenção. Então ela fez uma proposta de intervenção, ela caralha. Tipo, ela foi direto, assim, eu vou fazer direto. Deu certo? Deu. Mas eu sempre enfatizo. Beleza, deu certo, porque no histórico dela, ela tinha mais de 30 textos feitos em 2020, mais de 15 textos em 2021 e mais de 5 textos em 2022, né? Que foi o ano em questão aqui. Então, assim, se a gente for somar tudo, dá mais de 50 textos nesses 3 anos. Beleza? Tinha segurança o suficiente para fazer uma cagada dessa. No caso de vocês, que eu sei que muitos de vocês têm ali 15 textos no currículo, 20 textos no currículo, 10 textos no currículo, que seja, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo ir por esse caminho e deixar para a última hora. Não vale a pena. Prefiro que vocês façam o quê? Rascunho e revisão, né? Desculpa, revisão do rascunho e a correção do rascunho e depois passa limpo. Cara, isso daqui lá por, 5 horas da tarde, 4:30 da tarde. Não vale a pena vocês deixarem para a última hora. E depois finaliza a prova, responde as questões, coloca com calma no gabarito, deixa os últimos, 30 minutos que seja, para passar pro gabarito. Tenham estratégia na hora de passar pro gabarito. Puta, não tô com meu penal aqui. Mas tenham uma caneta preta de ponta um pouquinho mais grossa. Isso que é amarelo, né? Mas de uma ponta um pouquinho mais grossa. Porque o que vai acontecer daí? Fica mais rápido para preencher a bolinha. Mas leva uma caneta preta de ponta fina. Eu não tenho aqui de ponta fina. Puta. Mas aquelas Bic transparente são de ponta fina. As Bics transparente, né?
elas fazem com que vocês economizem espaço na folha de vocês. Então, olha só, vocês vão ter ali umas 2, 3 canetas de ponta fina para garantir e umas 2 ou 3 canetas de ponta grossa para que vocês possam passar pro gabarito de forma mais rápida. E aí vocês começam a ganhar tempo nisso, tá? Então, assim, pensando em roteiro para a prova, acredito que este aqui seja o ideal. E eu vou seguir esse roteiro junto com vocês aqui para a gente fazer a nossa produção, tudo bem? Uma boa noite para Manu e para o Maurício que chegaram depois. Aí a gente vai montar esse texto 76 aqui. É o último texto da apostila. Tudo bem? Seguinte, bora lá. A gente tem aqui então nesse nosso. Não, 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 não. É de Enem. Enem. Não, aí federal é 8h20. Aí é outro horário. 8h30, não lembro. Mas é um outro horário daí. Tudo bem? Não, não, não. Não, imagina, eu vou emendar as duas coisas. Bom, vamos seguir o nosso baile aqui, então. Vamos começar pela leitura e por essa interpretação, tá? Deixa eu... Vamos matar essas duas coisinhas aqui e depois a gente mata a leitura crítica, tá? Então, vamos por partes. Seguinte. Sem teto e direitos, a inconsistência brasileira. Para quem faz aula há mais tempo, já meio que deve ter uma noção do que a gente está procurando aqui, né? No caso, a gente está procurando o assunto e o recorte. No entanto, para quem faz aula há mais tempo, vai acabar lembrando que essa frase temática, ela está se apresentando de um jeito meio bagunçado, que é o que a gente chamou aquela vez lá no começo do curso de uma frase caos. Então é uma frase temática que ela tá bagunçada, que você fica, tá, mas puta, sobre o que exatamente é para eu falar? Então o que acontece? Vamos voltar no tempo aqui. A gente tem as frases com problema explícito, as frases com problema implícito e as frases caos. Tudo bem? As frases com problema explícito é tipo a persistência da violência contra a mulher. Aqui não existe dúvidas de qual que é o problema. Você fica tipo, ah, beleza, vou falar sobre violência contra a mulher e o fato disso continuar. No caso de uma com problema implícito, seria o Enem de 2019. Democratização do acesso ao cinema. Aí o que tem que fazer numa situação dessa? Você precisa colocar a falta de na frente, para que você entenda exatamente o que está sendo cobrado. Ah, a falta de democratização do acesso ao cinema. Pô, bacana, interessante. E aí a frase caos é essa frase bagunçada aqui, que é tipo a frase de 2021, né? A frase de 2021 registro era registro civil e invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania. Aí você ficava, porra, mas do que é para falar? O que a gente tem que fazer nesse caso, tá? A gente precisa separar as palavras-chave, entender quais são problemáticas ou aquelas que não são problemáticas, a gente transforma em um problema. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a expressão sem teto, direitos, a inconsistência brasileira. A inconsistência brasileira. Beleza. Sem teto. Sem teto sozinho é um problema? Claro que é. Existir sem teto no Brasil é um problema. Então a gente simplesmente coloca sem teto. Beleza? E direitos. Puta, será que é sem teto e direitos? Porque o direito sozinho não é um problema. Quando que direitos se tornam um problema? Como que eu problematizo os direitos? Na falta deles. E
A falta dos direitos. Olha só, eu tô agora tornando tudo um problema. Sem teto e a falta dos direitos. A inconsistência brasileira. A inconsistência do Brasil. Isso se mantém. Bom, olhando agora para essa frase, ela tá melhorzinha. Ela ainda não tá ideal. Por que ela não tá ideal? Porque ela tá tudo invertida. O que eu preciso fazer então? Eu preciso tornar ela um problema mais fácil de eu ler. Bom, eu tô falando de sem teto, falta de direito e essa inconsistência brasileira. O que é uma inconsistência? É algo que não tem algo que não é consistente, né? É algo que não é sólido, algo que não se mantém legal. Opa, peraí. Se eu tô falando de direito, falta de direito, eu tô falando de inconsistência de algo que não se mantém sólido, será que eu não tô falando da inconsistência do direito à cidadania? E por que eu tô chegando nesse papo de cidadania? Desculpa, que cidadania? Do direito à moradia. E por que eu tô chegando nesse papo de direito à moradia? Por conta da expressão sem teto. Então, se a gente fosse reescrever isso daqui, ficaria algo mais ou menos assim, ó. A inconsistência na garantia dos direitos dos sem-teto. Opa! Será que esse é meu tema? Não sei. A gente vai descobrir a hora que a gente lê o texto motivador. Mas agora a gente tem o quê? A gente tem uma frase problema que eu poderia colocar no meu texto, que eu poderia inserir no meu texto. E percebam, simplesmente completando aquilo que não era um problema originalmente, né? Direitos, e tornando um problema. E depois pegando toda essa frase que continua bagunçada, e a gente falou, beleza, como que eu posso reescrever isso de uma forma mais fácil de eu entender? A inconsistência na garantia dos direitos do sem-teto. A inexistência na garantia dos direitos do sem-teto. Aí fica mais fácil o meu trabalho. Tudo bem, nesse ponto aqui, aproveitem que tem menos gente na turma para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Alguma coisa vocês não entenderam nesse processo? Sossegado? Aproveitar para usar o remedinho, né? Então, beleza. Vamos, vamos para onde agora? Olha só. Fizemos a interpretação. Achamos um problema. Para onde nós vamos agora? Para a leitura crítica dos textos motivadores. Pô, Pedro, como assim leitura crítica dos textos motivadores? Bom, agora a ideia é a gente olhar para os textos motivadores, procurar aquilo que os seus motivadores estão eles estão nos contando, né? Tipo, eles estão nos informando que tal coisa está acontecendo, que tal quantidade de pessoas está se ferrando, ou é um texto só uma charge, então ele está fazendo a gente pensar sobre a temática em específico. A gente meio que vai fazer essa leitura e a gente vai ver, inclusive, se existe um reforço do tema que a gente interpretou. Como assim um reforço do tema que a gente interpretou? Se existe de fato uma comprovação daquilo que a gente interpretou. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar pelo primeiro texto aqui, tá? Texto 1, né? Puta, esse print tá meio bosta, né? Que isso? Eu vou tirar um novo print aqui, peraí. É que tá meio ruim pra enxergar. Aqui acho que vai estar um pouquinho melhor. Ó. Pô, tá melhor, hein? É a mesma coisa, eu só mudei o print. Tudo bem? Texto 1. Mais casas, menos casas. Total de domicílios no país aumenta,
mas déficit habitacional mantém-se elevado. Aí tem aqui 2 asteriscos. A gente tem a explicação dos asteriscos nesse print? Não temos. Então, provavelmente foi cortado. Tudo bem. Vamos voltar aqui. Total de domicílios no país aumenta, mas déficit habitacional mantém-se elevado. O que é um déficit habitacional? Como vocês interpretam isso? Não. Não. Ó, total. Putz, ó, é assim, ó. Total de domicílios, ou seja, total de casas. Isso aí é o que o Maurício falou. O déficit habitacional é gente sem casa. Mas aí a gente tem um paradoxo aqui, né? Eu tenho mais casas. Eu tenho mais casas. Mas eu tenho menos gente dentro dessas casas. Será que isso pode ser algum tipo de problema? Vamos descobrir, tá? A gente já vai descobrir daqui a pouquinho. O ponto é, déficit habitacional são pessoas que não têm casa. Tudo bem? Falta de casa. Mantém-se elevado. Total de domicílios em milhões, tá? Vou fazer aqui uma visão um pouquinho mais panorâmica. João, página 125, produção. Só para te avisar. Vamos dar uma olhada aqui, num panorama. Total de domicílios. 2007 a gente tinha em milhões, né? Boa noite. Em milhões, 56 milhões de casas. Lá em 2014, a gente está tendo 67 milhões de casas. Beleza? Déficit habitacional em milhões. Em 2007, a gente tinha 5 milhões de pessoas sem casa. E em 2014, a gente tinha 6 milhões. Certo? Isso daqui é a quantidade de casas. São 67 milhões de casas. Aqui no outro caso é em quantidade, tá? Então 5,9 milhões, 6 milhões. Déficit relativo. Relativo ao quê? Ao total da população. Ao total da população. Tudo bem? Vamos seguir o nosso baile aqui. O que acontece? Componentes do déficit habitacional em 1000. Olha só, componentes do déficit habitacional, ou seja, Opa, não, ó, eu tava falando merda aqui. Aqui, gente. Ó, eu tinha falado uma cagada aqui pra vocês. No primeiro asterisco aqui, ó, proporção do déficit sobre o total de domicílios no país. Ou seja, é a proporção da falta sobre o total de domicílios no país. Então a gente tinha 5 milhões de pessoas sem casa, isso equivale a 10% das pessoas. Tudo bem? O que acontece? Componentes do déficit habitacional em 1000. Então, as características das casas da galera que não tem habitação. Habitação precária é esse cinzinha aqui. 1264, 2011, 1187, 2014, 863 mil pessoas. Aí, a gente vem para cá. Componentes do déficit habitacional. Desculpa. Coabitação familiar. O que seria uma coabitação? Pessoas morando juntas, né? 2.497
de 1.000, então dá 2 milhões e alguma coisa. 1 milhão e 1 milhão e 900, 1 milhão 920. Beleza? Ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo. Volta aqui. Ônus excessivo com aluguel. Vocês sabem o que significa ônus excessivo com aluguel? Ou não? Desvantagens. Ônus são problemas. Tanto é que a gente fala, né? É... Toda ação traz um ônus. Ou seja, toda ação tem uma consequência. Toda decisão, isso aí, exatamente o contrário de bônus. Toda ação, ela tem uma consequência. Toda decisão tem uma consequência. Toda decisão, ela tem um ônus, ao mesmo tempo que ela vai ter um bônus. Um exemplo muito fácil mesmo. Qual é a vantagem de namorar? É uma pergunta. Qual é o. Beleza. Segurança. Segurança no relacionamento. Tudo bem. Qual é o ônus de namorar? Principalmente se você tem ali entre 15 e 21 anos. Qual que seria o ônus? Ninguém querendo se comprometer, galera, todo mundo santo. Todo mundo santo, não. Amo meu namorado, amo minha namorada, não existe desvantagem alguma. Todo mundo fofo. Ó, um ônus poderia ser isso, esse tempo. Com toda certeza. O outro ônus, né, que eu acho que é o que passou na cabeça de vocês e ninguém falou, é a questão de, puta, eu não posso me relacionar com mais ninguém. Eu entendo, gente, eu entendo, pelo amor de Deus. Não achem que eu tô falando que, nossa, então o Pedro queria, né, ir pra putaria. Não, óbvio que não, né? Não, eu deixo isso claro, porque toda vez que eu sou mais. Sou mais sincero com. Não monogâmico. Viva surubão! Não, pelo amor de Deus, gente. É, o que eu tô querendo dizer com isso é que vai ter um ônus. Da mesma forma que existem ônus ao você ser solteiro. Um ônus de você ser solteiro, né? Uma consequência de você ser solteiro é você ter que aprender a lidar com a solidão. E principalmente aprender a lidar com a falta, às vezes, de alguém para compartilhar de certos momentos. Ai, Pedro, mas eu tenho uma cartela de contatinhos muito legal. Não, mas daí, né, aí vocês são muito modernos, né? Vocês são muito modernos. Enfim. E aí, o adensa. Então, ônus excessivo com aluguel. Então, tipo, problemas excessivos mesmo pagando o aluguel. Vocês conseguem imaginar um ônus excessivo com o aluguel? Vocês conseguem pensar em algum contexto que existe essa grande desvantagem de morar? Tipo, mesmo você tendo uma casa, você ter muitos problemas, assim. Que tipo de problema vocês acham que pode existir? Ou em que contexto, né? Cara, todos, tudo, né? Isso, ó, o que o Maurício trouxe, eu acho que bate mais com o que a gente tá falando. Porque assim, IPTU, luz, água, o próprio aluguel em si, eles são ônus normais dentro desse contexto. Mas existem outros contextos que o problema, o buraco é um pouquinho mais embaixo. A questão sanitária, a questão sanitária. Cara, eu imagino. Opa, falta de segurança por falta de reforma, né? Talvez. Eu vou dar um exemplo aqui de Araucária. Tem uma rua, cara, eu posso mostrar pra vocês. Que é a rua da minha casa, inclusive. Cadê? Ó, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só pra vocês entenderem isso de uma forma bem clara.
Cadê? Na gravação tem que mostrar isso aqui também. Isso aí. Vocês estão vendo a tela aqui do Google Maps, né? É. Ó, inclusive, cara, a minha casa, o Google Maps tinha que passar aqui de novo. Que, gente, parece uma casa abandonada. Portão aberto, né, pra variar. Mas foi da época que eu não tinha reformado ainda. Sério, parece casa de terror, cara. Na moral. Enfim, ó, essa aqui é a rua aqui, a argumento é aqui, tá? É nessa salinha, só que tá diferente as cores e tal. Enfim, ó, essa daqui é uma. Ó, a árvore que eu sempre falo pra vocês é essa daqui. Essa árvore, ela é famosa aqui na rua. Galera se reúne pra bater papo. Ó, lá é Arquelau, né? Pra quem vem e tal. Beleza. É a última proposta do material, Vitória. Aí, ó, se vem em linha reta aqui. Total, total na rua. Gente, essa rua aqui. Essa rua aqui. Você desce, você chega aqui, ó. Ó, essas casas aqui, todas essas casas aqui, ó, que eu tô dando 360, dá muita dó. Por quê? Quando você vem mais pra cá, tem um caminho aqui, né? Não, ninguém nunca foi morto aqui, até onde eu sei. Aí quando você entra pra cá, tem um campo de futebol desse lado aqui. Que cara, é um campo mega famoso. Só que tem um problema. Do lado do campo tem um rio. E aí, quando chove, gente, de verdade, o negócio ele alaga, fica uma poça de água que vem, tipo, até esse poste aqui. E aí ele forma um novo rio, basicamente. Todos os aluguéis dessas casas aqui, eles são tipo R$ 400, R$ 350, R$ 250. Tem um rapaz que eu conheço que ele morava, acho que nessa casa aqui. Inclusive, recentemente ele publicou que ele tava se mudando. Porque ele mostrou a foto da casa dele e, cara, já era. Aham, exatamente, exatamente. Então, assim, é uma região que na chuva, cara, é muito triste. Muito triste. Eu até passei de carro esses dias, aqui na esquina, eu peguei e virei, né, pra ir pra minha casa. Aí eu olhei, cara, era um novo rio, cara. Era um novo rio. Então, assim, eu tô falando disso com vocês porque isso é um exemplo muito fácil do que seria esse ônus excessivo com aluguel. Que aí seria inundação mesmo. A ideia da inundação, por si só. Uma outra coisa que a gente pode pensar. Vou voltar pra cá. Uma outra coisa que a gente poderia pensar é a segurança do indivíduo mesmo, a segurança individual. Porque assim, existem casas que elas têm um aluguel muito barato. Mas é aquele tipo de casa que, meu, se você, dependendo do horário que você chegar em casa, você tem a casa assaltada. Ou você por si só é assaltado. Rola isso muito na própria Cracolândia, né? A Cracolândia ela vai se movimentando. Tipo, o conjunto de pessoas e tal. Acaba se movimentando em São Paulo. E toda vez que tem essa movimentação, as pessoas que moram no novo local, meu, são pessoas que sofrem muito com esse contexto. É uma questão uma questão social, uma questão pública, com toda certeza, mas essas casas, né, esses moradores, às vezes eles têm a própria passagem da casa deles impedida. Por quê? Porque tá lotada, lotada de usuário, sabe? E, cara, o usuário, quando ele tá muito louco, ele não tem senso nenhum, né? Uma outra coisa que a gente poderia pensar tem essa segurança individual e tal, mas também tem o contexto dos kitnets barra, vou colocar assim, barulho. Como assim? Por exemplo, é que eu não sei se na cidade de vocês é uma cidade que tem muita gente que vem de fora. Mas aqui em Araucária teve uma época que vinha muita gente do Nordeste por conta da Petrobras. E, meu, o que surgiu de kitnet na cidade não tá escrito. Só que assim, uma coisa é, por exemplo, todo mundo trabalhar no mesmo lugar e morar nessas kitnets.
Outra coisa é 50% trabalhar em um outro horário, em um outro local, voltar pra casa, querer ficar de boa e o restante da galera tá festando pra caralho. Então, de certa forma, eu acho muito interessante a gente pensar que as kitnets, elas são sim vantajosas em certa medida, mas ao mesmo tempo, né, elas são muito problemáticas, especialmente para quem não trabalha, para quem trabalha em horário comercial. Porque no horário da noite a pessoa ela quer ficar de boa, né, pro outro dia lá e meter a cara. E às vezes tem outros moradores da kitnet que não vai bater o santo, que não vai bater a rotina por si só também. Porque tem uma outra questão, né? Por exemplo, eu não posso morar em kitnet. De forma alguma. E não porque, eu sou festeiro ou qualquer coisa do tipo, mas porque eu dou aula. Gente, imagina, eu falo alto pra caralho. Se eu tô numa kitnet dando aula pra vocês lá 10 horas da noite, eu apanho. Eu apanho. Eu não consigo trabalhar. Por quê? Porque kitnet não faz, não bate, né? Não condiz com esse tipo de moradia. E aí o adensamento excessivo, aí a gente tá falando de, cara, a gente tá falando de amontoar a pessoa. Totalmente, assim. É amontoar a galera. Eu vou até puxar aqui. É barraco, tá? A gente tá falando de barraco aqui. Totalmente. Favelas, isso aí. A gente tá falando disso. E, cara, é foda. É foda. Porque a gente pensa, né, que, eu não sei se vocês já chegaram aí numa favela ou não. Já, cara, o buraco é mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Sim, ó, isso já seria uma ideia muito foda. O preço do aluguel é alterado enquanto o salário mínimo se mantém o mesmo. Isso seria um ponto muito foda. Eu vou só apagar isso aqui. Pra gente abordar mais pra frente. Sem dúvidas alguma. Porque daí daria meio que pra casar com a necessidade das pessoas cada vez mais irem para casas e tal mais precarizadas, para contextos mais precarizados, para moradias mais precarizadas. Pô, faria total sentido. Pedro, mas nossa, isso não tá no texto motivador? Nesse primeiro não tá. A ideia da Larissa e dessa consequência que a gente está pensando aqui ela não tá dentro desse texto motivador. Mas esse texto motivador nos leva a pensar sobre isso. Tipo, caraca, a galera tá indo pra casas mais fodidas, mas por quê, né? Porra, por falta de grana, porque o salário mínimo ele se mantém o mesmo. E você colocou outra coisa, né? Moradias mais pre- precárias ou áreas mais distantes do trabalho. Daria, com toda certeza. Sem dúvidas alguma. E esse tipo de informação que vocês forem tendo, vocês podem ir jogando aí e tal. Eu sempre vou fazendo um brainstorm aqui no cantinho, e depois a gente só pega isso e só começa a desenvolver. Tudo bem? Vamos seguir o nosso baile aqui, tá? Vem pro texto 2. Vamos ver o que o texto 2 nos conta e depois a gente vem pro texto 3. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como foco as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira. Como se sabe, no Brasil prevaleceu historicamente uma desigualdade do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista ao longo dos séculos, predominando o grande latifúndio como sinônimo de poder. Dessa forma, dada a concentração fundiária, as camadas menos favorecidas, como escravos, ex-escravos, homens livres de classes menos abastadas, teriam maiores dificuldades à posse da terra. Peraí, vamos lá.
A gente tem algumas coisinhas aqui interessantes que a gente pode dar uma notada e depois a gente pode dar uma aprofundada. A primeira delas é a ideia de, olha, o MST, ele tem como foco as questões do trabalhador do campo. Pô, por que que dá pra gente aprofundar e pensar sobre isso? Porque o tema em questão, ele é um tema que diz respeito também ao rural. Não diz respeito somente ao urbano. Então, se vocês tiverem alguma ideia ali sobre essa área rural e tal, dá para abordar. Como se sabe, prevaleceu historicamente uma desigualdade do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista, predominando o grande latifúndio como sinônimo de poder. Em outras palavras, né, o latifundiário sempre teve muita força. Sempre teve muita força. E daria para talvez trabalhar em cima de alguma coisa dentro desse universo aqui, falando sobre as pessoas sem teto e tal. Dessa forma, dada a concentração fundiária, as camadas menos favorecidas, como escravos, ex-escravos ou homens livres de classes menos abastadas. Ou seja, de quem que ele está falando aqui? Do pobre, de modo geral. Daria para aprofundar também a ideia do pobre em si. Assim, do Brasil colonial, da monocultura, a este do agronegócio, em pleno século XXI, o que prevalece é a concentração fundiária, o que traz à tona a necessidade da discussão e da luta política como a encabeçada pelo MST. Conforme Bernardo M. Fernandes, em seu livro A Formação do MST no Brasil, o MST nasceu da ocupação da terra e tem nessa ação seu instrumento de luta contra a concentração fundiária e o próprio Estado. Segundo esse autor, pelo fato da não realização da reforma agrária, por meio das ocupações, os sem terra intensificam a luta, impondo ao governo a realização de uma política de assentamentos rurais. Beleza. É claro que, tendo em vista o tema desse ano, a gente não pode fazer o quê? Falar a mesma coisa que tá no texto. Então eu não posso só repetir que o MST luta por essas coisas. Mas eu posso usar como exemplo, se eu quiser dentro do meu texto, mostrando que, por exemplo, né, existe uma luta. Mas essa luta, ela não é o suficiente pela moradia. Ah, por que que não é o suficiente? Porque não existem outros grupos, apenas o MST. Opa, percebam como aí a gente começa a usar o texto motivador de uma forma um pouquinho mais crítica. A gente está lendo tá lendo o texto motivador e tá pensando, tá, eu não posso mais copiar essa porra. Não posso fazer isso. Mas qual relação que eu posso fazer disso com a minha temática? Pô, aqui na questão do texto 2 eu poderia trabalhar usando a MST como exemplo. Como assim? Explique melhor a sua pergunta. Fale, 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 fale. Ah, por exemplo, ah, eu tenho dificuldade essa questão de falar a favor. Tipo assim, por mais. Eu lembro que tu já comentou, né? Que é só para fazer a redação, né? Mas, por exemplo, eu já tenho uma outra visão sobre o MST. De eu falar desse outro Uhum. lado, de ataques a famílias. Tem as notícias, enfim, né? De ataque às famílias de forma brutal, fogo, enfim. E também como manobra de massa, que o pessoal toma a terra e depois eles vendem, alugam, de forma, às vezes, até pior do que se imagina, tipo, nessa linha assim, sabe? De falar o Uhum. outro lado do MST, tipo, se é uma boa ideia ou melhor, eu acho melhor não, né, na verdade. Eu entendi o que você quis dizer. Primeira coisa, eu acho mega importante comentar isso aqui com vocês.
Eu botei esse texto, mas a minha opinião não tá no jogo, tá? Eu só tô trazendo pra vocês a possibilidade. Segundo ponto, pensando no que você falou, pensando na problematização em cima do movimento em relação a outras atitudes do grupo como um todo, né? Assim, pra esse tema, eu acho que não bate. Eu acho que não bateria. Porque assim, todo o rolê que você precisaria fazer pra usar, por exemplo, o aluguel de terras por alguns nichos do grupo, seria uma volta muito grande. Mas eu entendi o teu ponto. Pensando pro Enem, tá? Pensando numa outra temática. Digamos que a gente tá falando. É porque assim, cara, como que eu posso falar isso de uma forma de boas? Eu acho que o Enem, ele dificilmente te daria a abertura para você trazer esse outro lado da moeda. Acho muito difícil. Então, assim, eu entendo o que você quer dizer. É, eu acho que, por exemplo, se fosse numa Federal do Paraná, seria mais fácil. Porque a Federal, ela dá abertura. E quando eu falo abertura, não é que, tipo, o INEP é malvadão e não quer saber da opinião de vocês. É que o perfil da prova é outro. O perfil da prova do INEP é um perfil que não vai dar abertura para vir com com esse tipo de exemplificação. Num vestibular mais tradicional, tipo Federal do Paraná, até na UEL, né, na dissertação argumentativa da UEL, apareceria. Você conseguiria usar tranquilamente, tranquilamente. Tanto é que, por exemplo, para ilustrar isso, né, em 2021, a federal ela cobrou sobre vacinação. Se a vacinação ela deveria ser algo obrigatório para todo mundo ou se era uma questão de ponto de vista, o se vacinar ou não. 99% dos textos que foram bem usaram a argumentação que não, tem que vacinar todo mundo cara, e pau tora, já era. 1%, é que eu tô exagerando, mas é tipo uma minoria, falou não, é uma questão de ponto de vista. E também foi bem. Então a federal, o perfil da prova dela dá abertura pra gente trabalhar com essas outras possibilidades. No Enem, eu acho que pro tema não encaixaria. E eu acho difícil o Enem ele dar essa abertura. Mas, mas assim, aproveitando que você trouxe isso, quando eu falo da questão de usar o exemplo, né? É claro que no texto vocês não precisam lamber também, sabe? Tipo, MST, meu querido, o meu amorzinho. Mas usar como exemplo, só citando, mostrando que, tipo, quando a gente fala, principalmente quando a gente, voltando aqui, né? Quando a gente fala sobre sem teto e a questão dos direitos, existem movimentos, mas parece que tudo é só no rabo do MST. Não existem outros tão fortes quanto o MST. Não são tão divulgados. Não são tão bem trabalhados pela mídia, pelo Estado, pela escola. E aí, isso gera um descompasso, porque o problema ele cada vez mais vai se agravando e não vai tendo resolução. Então seria um pouquinho mais nessa vibe, assim. Mas, ou também dá pra ficar girando em torno do MST, enfim, whatever. O ponto é, tá? Pensando no texto motivador, numa leitura crítica, a gente teria essas ideias aqui que são trazidas pra gente. Puta, não quero usar. Tudo bem, não tem problema. Ah, eu quero usar. Beleza. Então você teria a questão do MST e a gente poderia dar uma aprofundada
na ideia do latifundiário. A gente poderia abordar isso aqui de uma outra forma, tá? Porque não quer dizer que vocês não podem falar. Porque, pô, falar de... Voltando aqui. Falar de sem-teto, né? Falar da falta do direito do sem-teto. Principalmente o direito à moradia, né? E a gente não cair em alguma coisa relacionada à grana, a grandes grupos, é difícil, cara. É difícil. É um negócio complexo, assim. Você tem que fazer um texto bem, bem diferente. Bem diferente. E pra gente fechar, o direito de moradia é basicamente o direito de ter um lar. Pausa tudo. Olha só. Gente, essa expressão aqui. O direito de moradia. Olha que coisa linda. Como assim coisa linda? Porra, o direito de moradia. Quais são os repertórios que falam sobre direito, né? E que eu poderia relacionar? Percebam como a primeira frase já é para evocar em vocês uma ideia de, cara, como que eu posso problematizar? Artigo 6º, por exemplo. Artigo 6º ele já encaixaria aqui. Então a gente já meio que teria um repertório. Essa questão pode parecer banal a quem já tem estabelecido um lar próprio, seja casa própria ou alugada. Mas a moradia, a propriedade e a habitação são problemas e questões tratadas historicamente em diversos âmbitos, do jurídico ao governamental, passando inclusive pela medicina. Peraí, olha que texto lindo. A gente trata desse tema historicamente no campo jurídico, no campo governamental e até no campo da medicina. O que eu posso fazer? Historicamente, pô, em qual contexto? Qual contexto eu sei que o direito à moradia não está acontecendo? Ou desde quando ele não está acontecendo? Ah, Pedro, mas daí meio que vai repetir com o que foi falado em cima. Tudo bem, não tem problema. E do jurídico? Quais são as leis que realmente são efetivadas em relação à moradia? E do governamental, pô, o que é feito para resolver? Ou o que não é feito e que mantém a problemática? Percebam, o texto, ele tá dando... Vai, eu vou usar essa palavra. Ele tá dando gatilhos para vocês. Como assim gatilhos? Do jurídico, leis. Governamental. E quando eu falo governamental, a gente pode falar de prefeitura, a gente pode falar do estado como um todo, né? O estado do Brasil e tal. Eu posso falar do governo federal, de algum ministério. Isso aí. Milton Santos, ele grita. Gente, os repertórios para esse tema, eles vão ser muito fáceis. Vocês vão perceber. Vocês já estão jogando na roda algumas coisas. Mas o ponto é, quando a gente pensa nessa questão nessa questão governamental aqui, a gente pode pensar, tá, o que não existe nas cidades que trabalhe, né, com esses moradores, com o sem-teto como um todo? A gente já vai discutir. Passando, inclusive, pela medicina. Peraí, por que pela medicina? Com o que a medicina trabalha? Não trata a saúde? Como que será que é a saúde de um morador de rua? Uma merda. Péssima. Aham. Isso. E olha que do caralho. Olha como o texto ele vai se formando quando a gente lê o texto motivador de uma forma crítica. A gente poderia chegar aqui e simplesmente usar os argumentos padrões? Poderíamos, sem problema nenhum. Mas a gente pode pegar essas ideias dos textos motivadores, esses gatilhos que estão sendo deixados, e, em algum momento, tentar encaixar em algum ponto. Claro, eu não posso, por exemplo, aqui, um argumento que eu evitaria com todas as forças de usar é algum argumento histórico. Por quê? Porque o texto 2 fala disso e o texto 3 ele cita isso. Então eu não trabalharia. Porém,
Na hora de falar de saúde, ao invés de eu só falar saúde, eu faria o quê? O que a Larissa trouxe pra gente. Lembrei do filme Em Busca da Felicidade. Cara, eu não assisti, mas eu sei que ele tem a ver com isso, porque o Will Smith, né, e o filho dele dormem, dormem no banheiro do metrô, né? É, então, eu sei porque eu vi uma análise uma vez, mas eu não. Ah, entendi. Puta, ó, teríamos um repertório. Pera aí, deixa eu jogar aqui já. Em busca da felicidade. Pô, é muito fácil fazer texto com vocês. Ainda mais vocês que estão participando. A gente já tem um negócio meio pensado aqui. E o outro é massa, massa. Bom, pra gente fechar aqui só. Para se entender, vamos falar sobre o direito à moradia num sentido mais amplo, o global. Desde meados do século XX, em 48, o direito à moradia passou a ser considerado um direito fundamental pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Ó, um repertório que eu não usaria seria a Hannah, nesse caso. Pô, Pedro, por que que você não usaria a Hannah? Porque ela fala justamente dos direitos humanos. Então, assim, acho que não vale a pena. Mas eu posso falar sobre outros repertórios que falam sobre direitos. De boas? Que deu o estopim para o começo da Organização das Nações Unidas. Portanto, desde essa época, o direito à moradia é considerado um direito humano universal. Isto é, todas as pessoas devem ter acesso, entre os países integrantes da ONU. Com o contrato social, o que que se pensou em relação ao Hobbes? Se não foi o contrato social? É que, é que na minha cabeça, eu tava em outros, mas eu vou pôr aqui. Hobbes. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Ó, essas são algumas ideias que os textos passam pra gente. É. Que os textos passam pra gente, que eles levantam a bola pra gente. O que a gente precisa fazer? Agora a gente vai definir o que a gente quer pro nosso texto. E a gente vai ter que abrir mão de coisas. Então a gente vai ter que deixar coisas de lado. Eu vou vir pra cá, ó. Então a gente fez a leitura crítica. Legal. Para onde eu vou agora? A gente vai pro projeto de texto. Então vamos lá. Projeto de texto, passo a passo, tá? Vocês fazem o D1, depois o D2, depois a introdução e por fim a conclusão. Por que nessa sequência? Porque quando você tem o D1 e o D2, você já vai ter as pistas. Aí só vai precisar do repertório na introdução. Se você tem o D1 e o D2, você só vai precisar agora, na proposta de intervenção, resolver o D1 e o D2. Então a vida fica muito mais fácil. O que? Fazendo essa sequência? É mais simples, né? Porque se a gente começa pela introdução, é mais desesperador. A Carta Magna. Então, eu só não vou pra Constituição porque. Cadê? Ah, pra fazer diferente, né? Indica fazer do começo da prova já. Ó, eu vou voltar aqui. Eu indico fazer assim, ó. Começa com a redação, gasta uma hora e. Vai, uma hora nisso daqui.
vai pra prova, fica lá 1h30 na prova, volta, revisa, passa limpo, e aí fecha a prova. Aí com questão e faz a parte do gabarito. Vamos lá. Eu acho que é mais. Não, 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 imagina. Não, não, não. 1 hora, tu diz aqui, ó. Com o rascunho. Com o rascunho. Ó, eu já vou pro D1 e D2. Tempo, tá? É que assim, eu tô. Isso é verdade que a Maria falou. A Maria, que louco, eu tô louco, que Maria. O que a Gabi falou. O que dá pra gente fazer? Rascunho, gente. E projeto. Rascunho, sério, 30 mil. Estourando. Estourando, explodindo. Projeto de texto. Vai. Dá pra gastar uns 10 minutos aqui. De boas. Tá sobrando pra gente 20 minutos nessa história aqui. Tá sobrando 20 minutinhos pra vocês. Isso daqui, gente, é pra vocês fazerem em o quê? 5 minutos. Nem isso. E aí sobra 15 mil. Sobra 15? É, né? 15 com 10, 25, 50. Isso aí. Se vocês fizerem mais ou menos assim, cara, fica bom demais. Bom demais. Pedro, eu demoro muito no rascunho. Então, cara, faz uma leitura do texto motivador um pouquinho mais rápida. Faz uma leitura lá de uns 10 minutos. Você já ganha 5 aqui. O projeto, eu meio que acho que dá pra fazer em 10 minutos, porque algumas coisas vocês já vão ter pensado ao longo do texto motivador, repertórios vocês vão levar de casa, propostas de intervenção. A gente vai fazer uma hoje que eu vou mostrar pra vocês, que dá pra repetir em todo o tema. Então, assim, de certa forma, não precisa inventar muita moda, sabe? Aí, beleza, foi pra prova. Ficou lá 1 hora e pouco na prova e tal. Foi no banheiro, deu um mijão. Beleza. Revisão do rascunho. Cara, 10 minutinhos. Deu uma revisada ali e tal. E aqui 20 minutinhos. Vai fechar 1h30. Fazer tudo isso. E depois você volta a finalizar a prova. Pedro, mas a fulana de tal no YouTube falou que dá pra fazer a redação em 50 minutos. Claro que dá. Mas aí, o que você vai ter que fazer? Ah, eu quero fazer em 50 minutos. Beleza, então você vai ter que ter tudo padronizado. Você vai ter que ter 2 argumentos padrões que você vai levar. 2 argumentos padrões que você vai levar. Vai ter repertórios, tipo assim, únicos que você vai usar. Até dá pra fazer em 50 minutos. Passando a limpo, inclusive. Até dá. Mas eu não recomendo. Eu acho que a prova de redação não é uma prova de corrida. E aí vocês têm que pensar o seguinte, né? Existe um custo-benefício nisso daqui. Por quê? Porque, beleza, tá te custando 1h30 fazer a redação. Beleza. Esse é teu custo. Mas e o benefício? Se você meter um 920, quanto que dá 920 por 8? Divididos por 8? Você tá aumentando na tua média por 8? Não, que 8? Tô louco? 8? Tô maluco? 920 divididos por 5, 184. Você tá aumentando 184 pontos na tua média final. Então, tirando 920, você tá colocando na tua média final 184 pontos. Aí, a questão do 8 que eu pensei é quando você sobe para 960. 960 divididos por 5, 192. Porque cada 40 pontos você sobe 8 pontos. Então assim, gente, existe um custo-benefício bacana, tá? Isso na média, tá? Importante. Média. Média final. Então se você tirar uma nota boa, você já tem, para quem precisaria de uns 700 pontos no curso, né, em questão, você já tem um quinto da nota. Um quinto da nota.
dos 700, não, um quinto, tá louco? Um quarto dos 700. Tem um quarto, basicamente. Aham, aham, isso mesmo. Redação e matemática tem, cara, tem muito peso, muito peso. Então, assim, vale a pena fazer em 1h30? Vale. Vale super a pena. Porque linguagens também, querendo ou não, linguagens e a prova de ciências humanas, vai ter questão que vocês vão chutar. Então eu prefiro que vocês tenham mais segurança na redação do que no chute. Que vai acontecer, é normal, padrão. Tudo bem? Vamos voltar aqui e vamos entender o negócio. Passo a passo. Começa pelo D1. Vamos lá. Nosso ponto de partida. Eu vou pegar o que vocês falaram lá. Eu gostei muito dessa ideia aqui. Como que a gente faz o planejamento? Né? A gente só joga aqui, foda-se? Não, claro que não. Vamos lá. Primeira coisa. O preço do aluguel é alterado enquanto o salário mínimo se mantém. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pensar. Beleza. Por que que existe essa alteração do aluguel? Por que o salário mínimo se mantém o mesmo? E eu posso pensar no e daí, né? Eu posso pensar na consequência. Vamos lá. Posso vir para cá e para cá. A pergunta que eu faço para vocês é: por que que o preço do aluguel é alterado? E depois eu vou perguntar, por que que o salário mínimo se mantém o mesmo? Ou se dá para falar as duas coisas, não sei. Me contem. E aí, por que que o preço do aluguel é alterado? Percebam, os donos, ó, porém, eu tô pegando exatamente a ideia de vocês. Inclusive, é muito bom que vocês coloquem esse, tipo, esse tópico aqui, ó. Devido à alta da inflação, cara, é muito foda. Porque vocês estão mostrando que vocês sabem muito do tema e tal, vocês estão explicando. Proprietário, com o intuito de ganhar mais devido à alta da inflação, aumenta o aluguel da moradia devido à alta da inflação do país, né, e tal. Aumenta o aluguel da moradia das pessoas. Porém, isso gera um problema, né? Já que o salário mínimo, que não é alterado, que está congelado, enfim, a gente pode mudar isso depois, não é o suficiente para bancar algumas moradias. Qual que é a consequência? Bom, aqui a gente tem que, cara, enfiar o tema, né? A gente tem que colocar o tema. Então vamos voltar. A inconsistência na garantia dos direitos do sem-teto. Nesse caso, a gente pode trabalhar com esse sem-teto chamando de déficit habitacional. O texto motivador permite isso. E a gente pode até dar uma exagerada, falando que às vezes a pessoa acaba ficando sem moradia e tendo que apelar para outro tipo de moradia, moradias mais precárias. Bom, consequentemente, as pessoas que não conseguem bancar esses aumentos constantes
são obrigadas a abandonar suas casas, tornando-se muitas vezes sem teto. E aí vocês falaram alguma coisa lá, aqui ó, moradias mais precárias ou áreas mais distantes, ou morando em casas mais precárias e distantes do trabalho. Percebam? A gente tem. É que aqui eu botei o tópico meio que completo, né? Normalmente a gente faz um tópico menor. Mas só para mostrar para vocês que, a partir do ponto de partida que vocês jogaram para mim aquela hora, a gente consegue desenrolar o texto inteiro. Desculpa, o argumento inteiro. Pô, em busca da felicidade. Onde que vai entrar isso? Porque assim, eu não assisti o filme. Aí vocês estão falando para mim o Will Smith, ele é despejado da casa dele porque ele não consegue pagar o aluguel? É isso? Então, beleza. Tá. Então, a gente pode se aproveitar do despejo, né? Que ele acaba sofrendo e tal. Beleza. Ó, a gente tem um argumento. Pedro, muito difícil. Calma. Vamos facilitar. Olha só. Vamos voltar aqui. Vocês falaram aquela hora de estarem mais vulneráveis a doenças e drogas. Beleza. Isso daqui é. Eu tenho uma dúvida. Não tem um cheiro de consequência isso daqui? Ou vocês acham que isso aqui é um ponto de partida da argumentação? Não tem um cheirinho de tipo, puta, a consequência final é essa galera estar mais vulnerável a doenças e drogas. Bom, vocês têm algum exemplo de um contexto em que essas pessoas estão nesse universo? Que vocês consigam mostrar, olha, realmente, cara que mora na rua. Isso aí, Cracolândia. Ó, a gente já tem então um exemplo. Exemplo, Cracolândia. Para provar o que a gente está falando. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Nesse nosso D2, vamos fazer o caminho inverso. Pessoas sem moradia estão mais vulneráveis a doenças e drogas. Tá, mas por que essas pessoas estão na rua? A gente trouxe. Deixa eu ver. Ó, algumas coisas estão nesse texto aqui. Por que essas pessoas estão na rua? Consequências da falta de saúde pública. Puta. É que eu queria ir pra algo mais simples nesse D2. Porque o D1 ele é inovadorzão. Ele é diferentão. Mas e o D2? Reparem, a gente não falou um monte sobre governo, prefeitura e tal. Será que eu não posso falar sobre, literalmente, ineficiência do governo federal ou das prefeituras de ações governamentais e das prefeituras em lidar com o sem-teto? Será que eu não poderia trazer isso?
Percebe como é um argumento mais fácil? Fala, tipo, cara, é culpa do governo. Ah, por que, que o governo é culpado? Porque ele tá sendo ineficiente nas ações. Pedro, mas e se o corretor quiser mais? Bom, vamos lá. Dá um exemplo de ineficiência. E aí eu tô perguntando para vocês. Um exemplo de ineficiência. Oh, cara, que específico, hein? Arquitetura hostil e ou a falta de abrigos. Percebam? Isso, cara. A gente tem um D2. E por que eu tô fazendo um D2? Que ele é um pouquinho mais curto. Porque vocês vão perceber um negócio. Ao longo da escrita, a gente vai precisar explicar esses tópicos. Tipo assim, a gente vai precisar desenrolar um pouco melhor esses tópicos. Então, de certa forma, eu já sei meio que o que vai acontecer. Mas, o que eu quero que vocês percebam, com isso daqui, já daria para fazer um texto. Inclusive, tem vários textos nota 1000 que trabalham dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, e o repertório? Qual será que dá para usar? Para essa ideia de ineficiência da ação. Cara, Hegel grita aqui. Grita, ele implora. Pô, a vida tá fácil agora, né? Nesse D2. Certo. E para abrir a redação? Porque, ó, o Will Smith tá aqui. Hegel tá aqui. E para abrir todo esse papo nosso aqui sobre a inconsistência na garantia dos direitos do sem-teto. Puta, dá pra usar a Constituição. Dá pra usar. Mas é que eu não. Assim, eu vou deixar como possibilidade, mas eu não vou querer usar, não. Artigo 6º. Ó, não, eu consegui aqui. Qual outro? Lembrem. A gente quer fazer o quê? A gente quer falar de um direito. Quais outros autores falam sobre direitos? Eu acho que foi o João que falou lá em cima. A gente tem o Dimenstein, sim. E aqui ele também gritaria, né, de alegria. Eu acho que foi o João, né, que falou do Milton Santos. Aham. Milton Santos. Guilherme, desculpa. O Milton Santos, aí no caso poderia ser, né, cidadanias mutiladas. Ou até mesmo, se vocês quiserem, tem um outro conceito dele, que é a gentrificação, né? Que a gente chegou a comentar, se não me engano. Que a gentrificação. A gente comentou, né? Então, puta, super válido. Eu vou deixar essas três possibilidades aqui, mas. Eu não vou desenvolver as três, tá? A gente vai escolher daqui a pouco alguma delas e a gente faz juntos. E para resolver, gente, vamos lá. Vamos pensar. Argumento 1. Nós estamos falando sobre salário mínimo. Salário mínimo tá ruim, não tá ajudando a galera. Tem como tirar a inflação? Não tem. Tem como impedir que o proprietário suba o aluguel? É muito difícil. O que dá para fazer? Mexer no salário mínimo. Então a gente poderia fazer, por exemplo, duas propostas. Uma delas completa, resolvendo algum dos dois argumentos, e a outra incompleta.
Pensando nesse texto, tá? Como é o primeiro texto, eu vou meio que cagar a regra aqui. A P1, ela vai ser incompleta, a nossa P1. Ela vai ter o agente, que vai ser o Ministério do Trabalho, que é o que o Maurício falou pra gente. Então vai ser o Ministério do Trabalho, que bonitão. A proposta incompleta, né? O que ela tem? Ela tem agente, ela tem a ação. A ação, nesse caso, deve alterar o salário mínimo, deve aumentar o salário mínimo, deve aumentar o salário mínimo para os trabalhadores brasileiros e tem que ter um efeito. Qual que é o efeito, né? Efeito a fim de mitigar a chance das pessoas serem despejadas por falta de dinheiro. Pedro, nunca vai acontecer isso. Eu sei que não vai. Eu concordo com você. E aí, a gente vai ter uma segunda proposta. Então, essa é a P1. Para quê? Para resolver o argumento 1. Você diz nesse efeito aqui? É que eu acho que não vai ter espaço, não. Até por isso eu fui bem diretão. Na P2, aí o jogo é um pouco diferente. Porque assim, tem que ter os 5 elementos, e para quem tem dificuldade em lembrar dos 5 elementos, é só lembrar do MEDA. O MEDA, o que ele é? Né? É o modo. Acho que eu fiz isso na aula. Tô tendo um flashback aqui. Déjà vu, não é flashback. Flashback é música antiga. Detalhamento, agente, ação. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Então a gente tem que ter o agente, vai ter que ter a ação, vai ter que ter o modo, vai ter que ter o efeito. E o detalhamento eu sempre faço em outra cor ali no meio, né? Nesse caso eu vou fazer de vermelho. Tudo bem? Vamos lá. Gente, eu queria dar uma ideia para vocês aqui, tá? Como é a primeira aula, eu quero fazer aquela proposta que eu ensinei vocês a fazerem como padrão. Vocês lembram daquele lance do criar um programa? Ou não? Eu não sei, é que esse ano não caiu muito na graça da galera. Mas, porra, pro aulão do ano passado, pra própria prova do ano passado, deu super certo. Já salvou bastante gente, já salvou bastante gente. O que é esse programa? Tá? A ação ela fica assim, ó. Ah, quem vai fazer? Não sei ainda. A gente já pensa. Criar um programa chamado alguma coisa que resolver o A1. Então, olha só. Desculpa, o A1 não, né? Resolver o argumento em questão. Nesse caso, é o A2. Vamos lá. O que é nosso A2, né? Governos e prefeituras não têm abrigos e usam da arquitetura hostil, certo? E aí a galera fica a galera fica mais suscetível porque morador de rua acaba sendo mais suscetível a doenças e ao uso de drogas. Um exemplo disso é a própria Cracolândia e tal. Beleza. O que a gente vai fazer? Criar um programa chamado alguma coisa que proíba a arquitetura hostil nas cidades e obrigue a construção de um abrigo por município do país. Olha, para uma proposta de intervenção, faz total sentido. É algo que está encaixando, é algo que encaixa na temática, algo que resolve o nosso tema. Bonito. Quem vai fazer isso? Não sei. Vou deixar aqui de lado por enquanto. Modo. Gente, como que eu vou fazer a construção, né? Por grana. Por meio
de reservas orçamentárias destinadas a essa ação. Dinheiro. Para que eu vou fazer isso? Ótimo. Agora fica fácil, né? A gente vai fazer isso com o intuito de reduzir o número de sem-teto na cidade e auxiliar número de sem-teto na cidade. Pode ser, né? Com o intuito de reduzir o número de sem-teto na cidade, o que consequentemente, aqui eu tô fazendo um efeito do efeito, né? Mitigará, diminuirá, reduzirá a quantidade de usuários de drogas na cidade não, né? Nas cidades. Quantidade de usuários de drogas, principalmente em grandes metrópoles. Porque eles vão ter esses abrigos e tal. Isso é um detalhamento. Pedro, eu nunca pensaria nisso. Mas perceba, eu não tô tirando do além. Isso daqui. Eu quero reduzir o número de sem-teto. Isso daqui o que é? É meu argumento 1. Desculpa, meu argumento 2. Eu tô só resolvendo ele. Eu tô só trazendo ele de novo. Pedro, eu nunca pensaria nessa questão do programa. Pô, mas é só padronizar isso daqui, criar um programa chamado alguma coisa que, e aí você resolve o argumento. Então, assim, não tem tanto segredo. E, cara, sabe o melhor? Quando você coloca o criar um programa chamado alguma coisa, você está dando concretude para essa ação. Então, ela está se tornando uma ação prática de fato. Ela não está sendo uma ação, como que eu posso dizer, abstrata. E o modo é tranquilo. A gente pode até detalhar isso aqui, ó, por meio de reservas orçamentárias destinadas a essa ação, as quais serão implementadas no orçamento da cidade anualmente. Ó, criar um nome não vai contar como detalhamento. Não conta como detalhamento. Mas, vamos lá, e aí? Qual vai ser o nome desse nosso... Ah, tá, você colocou ali mais abrigo. Isso aí, pode ser. Mais abrigo. Tô... cara, sério. O que mais a galera usava era todos somos iguais. Uma dica. Uma dica que eu acho que eu até dei nessa turma, não lembro. Mas argumenta mais tem uma estrutura muito boa. Que é alguma coisa mais. Nesse caso ficou mais abrigo, né? Abrigo mais. Moradia mais. Moradia mais. E aí, como tá entre aspas, vale. Você pode colocar o mais, né? A cruzinha. Não tem problema. Claro, eu prefiro que vocês escrevam, né? Pra garantir. Mas, em essência, o argumenta mais é uma ótima estrutura de nome pras coisas, assim. Cara, sério. É muito massa, muito massa. Mas, enfim. E aí, quem que vai ser o agente? Bom, nesse caso pode ser governo federal mesmo. Governo federal. É verdade. Minha casa, minha vida. Governo federal é responsável pelo bem-estar social. E a gente pinta de vermelho aqui também, porque também é detalhamento. Percebam? Cara, a gente tá com muito detalhamento. A gente tá com três detalhamentos. Ótimo, 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 perfeito. Teríamos um texto em cima da nossa temática. Alguma coisa que vocês não entenderam que eu fiz? Tá de boa? Ó,
Eu não vou finalizar a aula ainda, não, tá? Segura aí. Eu sei que eu não dei muito espaço para vocês falarem muita coisa aqui na proposta de intervenção. Mas daí na próxima aula a gente faz outras propostas e a gente trabalha de uma outra forma, tá? Vamos fazer 2 parágrafos? Beleza, beleza. Vamos fazer 2 parágrafos? Qual que vocês querem fazer comigo? O que vocês preferem fazer? Só não vale falar D1 e D2, tá? Porque daí é sacanagem. Conclusão. Votem. Então não vou fazer nenhum. É porque eu vou fazer com vocês 2 parágrafos. Eu vou escrever com vocês nessas aulas de produção. Tá, então eu vou começar pela conclusão e aí eu faço D2. Pode ser? Beleza. Ó, cara, é, é que eu tô meio chocado que vocês pediram conclusão, mas vamos lá. Estruturalmente, tá? Quando vocês tiverem 2 propostas, o que vocês precisam ter em mente? Primeira coisa, vocês vão fazer na sequência. Tem que fazer na sequência. Não inverte isso aqui. Senão o texto ele vai ficar esteticamente feio, né? Tipo, vai acabar ficando muito estranho, porque você tem lá o teu D1, o teu D2. Aí você vai resolver primeiro o D2 e depois você resolve o P1, né? Fica um bagulho muito estranho. Aham, tem que ter. Nesse caso vai ter que ter. Não, mas aí que tá o ponto. Tem 2 propostas, gente. Portanto, e vai direto, você vem direto pra cá, ó. O Ministério do Trabalho. Eu vou até fazer um Ctrl C aqui, ó. O Ministério do Trabalho deve aumentar o salário mínimo para os trabalhadores brasileiros a fim de mitigar a chance das pessoas serem despejadas por falta de dinheiro. Acabou? Não inventa nenhuma outra moda aqui. É isso aí. Foi o que a gente planejou, então a gente vai seguir. Aí, outro sim. Deixa guardado essa palavra aqui pro final. Esse outro sim. Porque essa palavra é a mesma coisa que um além disso. Só que o além disso, vocês já usam no D2, né? Vocês já trabalham com o além disso lá no D2. Então não faria sentido usar ele aqui. Outro sim. Aí a gente começa aqui a brincadeira. O governo federal, responsável pelo bem-estar social, deve criar um programa, tal, 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 tal. E aqui eu vou fazer o quê? Por meio de... Ou melhor, percebam como vai ficar bem grandão esse período, né? Então eu vou fazer o quê, ó? Ponto final. Isso será feito por meio de reservas orçamentárias destinadas a essa ação. Então fica mais organizadinho, né? Fica um período lá com o agente e com a ação, que vai estar bem explicada. Isso será feito por meio de. E aqui a gente fecha. Com o intuito de reduzir, blá blá blá. O que vai faltar só? A frase fé em Deus. Feito isso, padrão, padrão, sem inventar moda. Feito isso, aí a gente abriu o nosso texto com algum desses conceitos. Dá para retomar esses caras aqui. Então vamos lá, vamos fingir que vocês citaram o cidadão de papel. Feito isso, não haverá mais no Brasil cidadãos de papel. Ou, toda vez que eu finalizo um parágrafo, eu me rendo, né? Eu falo,
Eu tô com a mão pra cima aqui, não faz nada, não atira. Não haverá mais no Brasil cidadãos de papel. Pode ser, mas eu posso fazer também assim, ó. Não haverá mais brasileiros descritos como de papel, já que todos terão moradia. Ou pelo menos todos terão acesso à moradia. Pode ser assim também. E aí eu teria o final. Cara, pode ser, ó. Não haverá. Então, assim, feito isso. Oh, deixa eu pegar lá o tema de novo certinho. Sem teto e direitos, a inconsistência brasileira. Feito isso, será superada a inconsistência na garantia dos, na garantia do direito à moradia no país, extinguindo os cidadãos de papel dessa condição. Fechou? Então eu trouxe, ficou até melhor. Eu trouxe a temática e depois eu coloquei o repertório. E a gente fecha o nosso parágrafo. Para tranquilizá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá pra ganhar aqui. 13, 14, 15, 16. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daria umas 8 linhas isso aqui. Eu acho que dá menos. Arial 4. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não, é. Vai ficar nessa média mesmo. Umas 8 linhas. Se apertar bem, dá pra fazer em 7. Dá pra fazer em 7 linhas. Ó. Teria então que fazer o seguinte. Troca, ó. Se vocês quiserem fazer em uma proposta só. Esse programa teria que obrigar o aumento do salário mínimo. Aí daria. Porque a gente iria embutir na P2 a P1. Então eu ia colocar a proposta 1 dentro da proposta 2. Mas assim, eu sou um cara esperançoso. Mas acho que cabe, cara. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação aqui. Imagina, a pessoa escreve mais forte, né, as partes. É que assim, gente, dar 8 linhas na proposta de intervenção não é tão desesperador. Porque, por exemplo, vou pegar um texto nota 1000 aqui, tá? Texto aleatório aqui. Esse texto aqui ele tem 8 linhas na proposta de intervenção. A Laira está falando, mas minha letra. Ó, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 19 palavras por linha aqui, mais ou menos. Deve ser isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dá, tranquilamente. Sem medo de ser feliz. Só vai. Vamos fazer o D2? Que daí dá tempo de eu ir ao banheiro antes de eu começar a próxima aula. Vamos fazer o D2. Alguma dúvida aqui? De boaça? Vamos lá. D2. A gente tá falando do Hegel, né? Ó, como eu sei, porque a gente já fez isso aqui, né? E como a gente já planejou e a gente sabe que a proposta 2, a proposta 1 e 2 vão ocupar bastante espaço, o que dá pra gente fazer? A gente tentar ganhar espaço aqui dentro desse D1, tá? Então vamos lá. Ademais, e aí, o que dá pra gente fazer? Fazer um tópico frasal curtíssimo, curtíssimo. Só deixa eu pegar o tema aqui,
porque senão eu vou ficar sem falar do tema em algum momento. Vamos lá. Ademais, a se deve à falha estatal. Acabou. Friedrich Hegel, famoso filósofo. Eu falei que eu não ia gastar espaço, eu já tô gastando, né? Mas enfim. Famoso filósofo alemão, eu acho que ele é alemão, defende que é dever do Estado cuidar dos seus filhos. Isto é, quem são esses filhos, né? A população em geral. Beleza. Entretanto, ao se não há esse cuidado. Uma vez que, beleza. Ó, deixa eu explicar para vocês. Frase de abertura em negrito. Citação do repertório em azul. Entretanto, ao se observar a prática, não há esse cuidado. Oração de conexão. Agora a gente começa. Uma vez que prefeituras e... puta, eu esqueci o termo técnico pra... Tipo, a prefeitura do estado, assim... A Câmara é outra coisa. Nossa. Uma vez que estados e municípios... Vou trocar. Tá, beleza. Uma vez que prefeituras e secretarias estaduais não possuem medidas efetivas no combate ao sem-teto, tá louco? A galera vai lutar contra o sem-teto. Na diminuição do sem-teto. Apenas... Não chega a ser cuidados, né? Apenas medidas... Apenas atos de exclusão. Como a arquitetura hostil, a ou a ausência de abrigos. Olha só. Por que não tem esse cuidado? Porque prefeituras e secretarias estaduais não possuem medidas efetivas na diminuição do sem-teto. Apenas atos de exclusão. Legal. Falei desse tópico aqui. Como a arquitetura hostil vista em grandes cidades ou a ausência de abrigos. Temos o nosso exemplo aqui logo depois. Agora a gente vai para consequência. Por conseguinte, aumenta-se o número de indivíduos sem moradias nas cidades, gerando um problema de saúde, visto que moradores de rua são mais suscetíveis a doenças e ao uso de drogas. Por exemplo, a Cracolândia é um dos grandes centros de usuários na Grande São Paulo. E é uma área extremamente perigosa. População em geral. Ou melhor, né? Ó, a Cracolândia é um dos grandes centros de usuários na Grande São Paulo. E não se tem visto medidas
para reduzir o número de vou colocar assim. Puta. Como eu poderia colocar aqui? Por exemplo, a Cracolândia é um dos grandes centros de usuários na Grande São Paulo. E não se tem visto medidas para reduzir o número de. Pode ser. Advindos da falta de casa. Tá, poderia só colocar assim. E aí a gente fecha. Dessa forma, a ausente postura estatal prejudica a saúde coletiva. A saúde coletiva, bem como impede o acesso ao direito a uma casa. A um lar no país. Vamos lá. Aqui a gente tem o final da nossa argumentação que a gente planejou. Opa, aqui. Roxão. E aí o exemplo a gente precisou desenvolver. Porque eu não poderia só jogar. Se eu só jogasse, ele deixava de fazer sentido. Entendeu? Eu precisei desenrolar. E a gente desenrolou. E aí eu fiz um fechamento trazendo a temática de volta. Que seria algo bem importante, né? Seria algo bastante necessário. Então, se a gente parar pra pensar, a gente fez tópico frasal, repertório, argumentação completinha com vítimas e exemplificação bonitinho e um fechamento. Tudo bem? Eu não enfeitei nada, tá? Assim, seria até bom dar uma revisada, mas em essência, gente, era isso que deveria ser feito. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse parágrafo ou esse aqui? Vocês gostaram desse formato de aula, assim? Podemos manter? Eu vou manter dessa forma, então, tá? Daí a gente faz outras temáticas. E aí, como vocês já vão saber como que funciona, a gente consegue até fazer mais coisas do texto e talvez até mesmo fazer de forma um pouquinho mais rápida, né? Enfim. De boas? Se quiserem tirar print, a Amanda e a Gabriele vão participar da aula de federal? Ou não? Não sei. Vai. E o João também, né? Tem aula. Gabi não vai. Beleza, então. Gente, muito obrigado para quem se vai. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. E para quem fica, vamos para mais 1h30. Mais um tempinho. Certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Eu só vou ao banheiro. Eu vou me desligar aqui, né? Eu vou, no caso, me tampar aqui e me mutar. Eu só vou ao banheiro. Eu já volto para começar a aceitar a galera que for entrar. Beleza?